Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Primeiramente queria pedir desculpa, porque eu tô botando uns vídeos bem ruins. Bah, eu odeio me ver em vídeo ou escutar até minha própria voz. Então até uma forma de treinar a minha oratória ou falar em público, que eu também tenho vergonha, etc. Então, por um lado, está me ajudando a fazer esses vídeos, daí eu consigo me enxergar. Mas enfim, o assunto desse vídeo hoje é falar um pouco sobre, para tu que quer comprar uma propriedade rural, por onde começar, o que fazer, né? Então, várias perguntas tu tem que se fazer para ver até realmente se tu quer comprar uma propriedade rural. Então esse vídeo vai demorar um pouquinho, é para aquele que quer comprar um sítio, uma chácara, ou até uma fazenda, né, se tem um pouco mais de possibilidade. Então vai ajudar um pouco, porque eu passei por algumas dificuldades para até chegar a comprar um sítiozinho. E então vou compartilhar um pouco como é que foi. Primeiramente, a primeira pergunta que tem que, se tem a vontade, é realmente se tu quer um sítio, né? Se tu está preparado para ter, se realmente tu quer. Então, a primeira coisa a pensar é para que tu quer o sítio? Tu quer só para lazer? Tu quer ter um lugar para passar o final de semana? Tu quer ter algumas galinhas e uma vaca para tirar um leite, fazer um queijo? Tu quer ir passear com a família no final de semana? Tu quer produzir alguma coisa? Quer mudar de vida e ir para o interior, para o meio rural, porque está cansado da cidade? Quer até mudar de profissão, né, ir para o meio rural? Primeira coisa a se pensar e se saber é que tem muito trabalho. Quando tu compra uma propriedade rural, tem que pensar que tem muito trabalho para colocar ela em ordem, em dia. Tu pode trabalhar o dia todo, o tempo todo, que sempre vai ter alguma coisa para fazer. Então, quando começa a surgir essa vontade, e eu creio que quando começa a pensar muito é porque a pessoa já está com essa vontade de ter. Primeira coisa é definir, quer para lazer ou quer para produzir algo. O quanto está disposto a investir, o quanto está disposto em gastar na propriedade e o quanto vai reservar de dinheiro para poder colocar a propriedade da maneira que tu gostaria que ela ficasse. Então são questões que têm que ser planejadas e muito bem pensadas. Outro fator é a documentação. Quando eu fui comprar o sítiozinho, que é bem pequeno, só 3 hectares, eu estava já quase desistindo porque era muito difícil encontrar uma propriedade com a documentação em dia. Quando eu digo documentação, é a matrícula e a escritura, né? A escritura de compra com a matrícula no nome do proprietário. Se eu não me engano, na época eu até dei uma pesquisada, parece que até 3 hectares poderia ser feito um contrato de compra e venda. Mas até onde eu sei, eu não sou muito bom nisso, não sou perito, mas a única coisa que te dá direito de propriedade, que tu é o dono, que tu passa a ser o dono, é quando consta na matrícula do imóvel que está registrado. Demais ações, que é papel de compra e venda, ou qualquer outro papel, qualquer outra coisa, né, pode dar o direito de posse, mas o direito de propriedade é garantido com a matrícula. E daí qualquer outra coisa é discutível na justiça. Então,
eu cuidei muito isso aí na hora que fui procurar. E eu ligava para as pessoas e perguntava, os documentos estão tudo em dia? Tem matrícula? Foi escriturado? Tem matrícula? A pessoa, não, tá tudo em dia. Daí tu chegava lá, pedia para ver matrícula, ou as pessoas, né, ou escritura, e aí começava, porque eu comprei um pedaço de terra do fulano, aí foi feito papel de compra e venda, daí tem que esperar para fazer uso capião e não sei o que, então é muita enrolação. Então, se não quer ter dor de cabeça futuramente, quer deitar tranquilo, é bom verificar a documentação, se está tudo certo, está tudo em ordem. Estando tudo em ordem, tem que saber que quanto mais terra, mais extenso é a propriedade, mais trabalho vai ter. Aí o próximo passo é, para que tu quer, né? Tendo uma documentação, para que tu quer? Tu quer lazer? Então, se tu quer lazer, tem que procurar um lugar que vai te proporcionar aquilo que tu deseja, né? Quer ter uma vaca? Tem que ter um campo. Tem que se pensar que a vaca, ela tem que pastar. Então, ela tem que ter um local onde ela possa caminhar, pastar. Se o campo for pequeno, vai ter que dar complementação com ração. Quer criar galinha? Né? Tem que pensar que vai ter que ter um galinheiro. Galinha dá trabalho, tem que cuidar todo dia, tem que cuidar água, cuidar comida. Outro fator é o terreno, né? O relevo do terreno. Quer, por exemplo, um local para fazer um cultivo de batata, né? Tem que cuidar para não ter uma declividade muito grande. Também tem que cuidar a questão do solo. Com declividades muito grandes, não é recomendado certos tipos de cultura. Então tudo isso tem que pesar, tem que balançar, tem que se informar antes. O quanto mais tu souber do que tu quer fazer na propriedade, antes de comprar, é melhor. Tem que entender também que o ideal é ter água. Uma propriedade rural sem água, tu faz pouquíssima coisa. Então, por exemplo, onde eu comprei, a água vinha de uma nascente que fica no vizinho, né? É a água que abastecia a casa vinha de uma nascente. Então, não sei se eu já comentei no canal, o dono dessa terra morreu, onde tinha nascente, o filho assumiu e acabou, né, até porque onde eu comprei já estava abandonado também, o filho do dono que assumiu acabou tirando a captação da água e ele acabou fazendo um açude lá para os bois, para o gado tomar água. E com isso ficou sem água. E um poço na região que eu fiz é muito caro. Fazer um poço é bem caro. Claro que varia muito de propriedade, de localidade para localidade, mas aonde eu comprei lá, eu tive pouco recurso, mas eu consegui fazer um poço, foi bem caro. Porque pegava pedra também. Então, a cada metro de pedra furado era um valor X. Então, tu fica rezando para que chegue água de uma vez. O poço deu 33 metros. Daí essa água eu utilizo para beber. Eu até fiz um cálculo de vazão da água. Deu 775 litros por hora o poço. E essa água é água que eu vou usar para beber, é água que eu vou usar para irrigar alguma coisa que eu for fazer, planta, etc. Também existe a possibilidade de fazer um açude lá no fundo da propriedade. Não tem açude, então, mas tem a possibilidade de fazer, e futuramente eu quero fazer. Então tem que atentar para disponibilidade de água. Tem propriedades que são ricas em água, tem vários açudes, ou tem rio que passa por dentro, tem etc. Né? Comprar uma propriedade sem água, seca, que precise só de água do poço, pode ser que o poço consiga dar conta de tudo que queira fazer, mas é algo importante, né? Até se quiser criar um peixe para pescar, essas coisas assim, tem que levar em consideração. Outro fator também que pode ser limitante é
o tipo de solo, né? A aptidão agrícola das terras. Tem solos que têm mais quantidade de areia, proporção de areia e menos argila. Tem uns que têm mais argila e menos areia. Então, por exemplo, o ideal é tu plantar a mandioca em um solo um pouco mais arenoso, que não seja alagado, né? Um solo muito úmido, porque senão a mandioca vai ter problema com doença. Tem solos que são embanhados, tem solos que são extremamente drenados. Então, para cada coisa, para cada tipo de solo, tem uma cultura que é mais adaptada. Também tem a questão do clima, né? Não adianta querer plantar, por exemplo, coco no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, que não vai dar muito certo. Então, existem certas culturas que são recomendadas para certo tipo de relevo, para certo tipo de solo, para certo tipo de clima, né? Então, tudo isso tem que levar muito em consideração para depois, futuramente, não ter nenhuma frustração, nenhum problema de chegar na hora, não pensei nisso, ou que droga, agora eu já comprei, que ruim, vai ficar se lamentando pro resto da vida, porque agora eu já construí aqui, etc. Outra questão é mão de obra, né? Se tu quer produzir, pensa em botar um meio de negócio, um meio de ganhar dinheiro, no campo é um pouco complicado conseguir mão de obra. É algo que pode te limitar muito, porque tem muitas culturas que demandam muito a mão de obra e sozinho tu não consegue fazer praticamente quase nada, né? É muito complicado. Então teria que cuidar também a questão da mão de obra, se for muito retirado, se for muito no interior, onde não tem ninguém, a questão de conseguir mão de obra é um pouco complicado. Eu anotei algumas coisas aqui, alguns pontos que eu vá me lembrando para falar. Outra questão também é o planejamento, né? Planejar. Eu comprei o sítio e eu sou muito ansioso e acabou que eu fui atropelando e fiz tudo invertido. Primeiro eu plantei, né? Eu fiz um pomar pequeno, um pomar para consumo interno, né? Só para consumo da pomar, esqueci a palavra agora, pomar caseiro, mas para consumo próprio. E eu fiz tudo ao contrário. Em vez de eu ter preparado o solo, ter preparado a cova, né? E ter feito análise do solo e ter adubado a cova, eu fiz do contrário. Eu plantei, depois eu fiz análise do solo e depois eu dei um jeito de adubar. Então, assim, mesmo sabendo de como seria o correto, eu por impulso fui lá, comprei, estava com muita vontade de plantar de uma vez, comprei bastante muda frutífera e saí plantando. E eu plantei numa área que não era muito usada, era uma área que fica próxima à casa, então não é uma área muito usada, que foi usada para plantar batata, era uma área que ficava mais como um quintal da casa, assim. Então eu achei que poderia ficar pouco, digamos assim, não ficar tão ruim a planta, e depois eu adubando iria. Mas não, o ideal é tu planejar, o ideal é tu fazer análise do solo. Se for uma propriedade pequena, preparar a cova com no mínimo uns 3 meses de antecedência, corrigindo a acidez com calcário e adubando, né, com NPK não, desculpa, com potássio e esqueci a palavra agora, potássio, fósforo, me lembrei agora, e com fósforo, potássio e calcário, preparar a cova
dependendo da frutífera que for plantar, que foi o meu caso, para depois aí, no mínimo 3 meses, ou o ideal seria uns 6 meses depois que já agiu, que o solo já teve a interação desse aporte de nutrientes, aí sim plantar a, a árvore frutífera no caso. Então tem todo um planejamento que a ansiedade não pode atrapalhar, que tu tem que controlar e ir com calma e para poder as coisas saírem corretamente. E é uma série de trabalho que tem, é cerca que cai, é porteira que tem que arrumar, é porteira que cai, é irrigação, né? Quando o calor é muito intenso, as plantas vão precisar de água. E se não tiver uma maneira de irrigar, tu vai passar trabalho carregando o baldezinho para molhar a planta, senão tu vai perder ela. A época de plantar também. Então todas essas questões tu tem que levar em consideração, tem que pensar que vão existir. Se por acaso for de lazer, o ideal é ter um caseiro que fique na propriedade. Hoje a questão de segurança, de furto, de roubo, dependendo da zona, da localidade, é algo a se pensar em muito. Por exemplo, eu já tive 3 episódios de furto. Me roubaram 2 mudas, depois me furtaram, né? Depois me furtaram mais 2 mudas, depois entraram num pequeno galpão que eu tenho lá, que não tem nada de valor, me levaram a gasolina. Então, são coisas que tem que levar em consideração. Ter um caseiro, se esse caseiro vai morar lá, tem a questão toda burocrática de documentação, para tu não ser processado depois e ter que pagar algum dinheiro, alguma coisa assim. Então são coisas que tem que pensar, levar em consideração para tomar alguma atitude, para ver se realmente está afim. Porque muitas vezes a pessoa, vale mais a pena a pessoa chegar no final de semana e ir para um hotel fazenda, ou ir para o sítio de algum conhecido, de um amigo, matar a vontade de ter contato com o meio rural e deu, porque às vezes tu comprou e para vender pode ser mais difícil. E aí também entra a questão da casa, da construção, do conforto, né? Tem bastante inseto, o ideal é ter uma casa com tela, para ter um conforto melhor. Aí tem a posição da casa, se fica pegando sol o dia inteiro. Tem questões que tu pode fazer para reduzir a temperatura. Mas eu aconselho, eu acho que depende muito de cada um, do que tu gosta, do que tu não gosta. Tem gente que não gosta nem de ouvir falar em mato, né? Minha mãe, por exemplo, não curte muito. Ela não gosta de muito do meio rural e para ela ficando 1, 2 dias já tá louca de bom e vai embora. Já o meu pai, por ele já, dependendo, se a minha mãe ficasse, até moraria, criaria uns porcos, umas galinhas. Então cada um. Deixa eu passar a lista aqui para ver se eu esqueci de alguma coisa. Tem questão de máquinas também, né? Se tu vai ter uma propriedade, de repente se é uma propriedade pequena, algum tipo de maquinário tem que ter. Maquinário para roçar, inclusive, que o mato cresce muito rápido no verão, sol e chuva, o mato cresce muito rápido. Então tem que ter equipamento para roçar, uma pequena motosserra para fazer lenha, para poder usar no fogão a lenha, carrinho de mão, pá, enxada, essas coisas, de repente um pequeno trator. Então são equipamentos que facilitam a vida. Quanto mais tu facilitar, quanto mais tu empregar tecnologia para ter menos serviço e de repente ter uma maior tranquilidade, melhor. Tudo que puder, digamos assim, mecanizar ou facilitar, desde da água que vai lá para o pinto, né, ser por gotejamento nos bebedorzinhos, até a ração que cai automática. Então, quanto mais tu facilitar a vida, melhor. Então, já deu 19 minutos e pouco aí de vídeo. Eu vou encerrando por aqui. Se eu me lembrar de mais alguma coisa, de repente eu coloco na descrição ali.
Ao longo do tempo eu vou tentando melhorar os vídeos e de repente ficando mais desinibido, falando um pouco melhor, de repente melhorar minha dicção, porque às vezes eu falo muito rápido e para dentro. Então acredito que no futuro aí as coisas vão melhorando. Então é isso. Fiquem com Deus e um abraço para todos. Até mais.